falando de arte e está falando de contemporâneo, está falando do hoje, da produção artística que acontece hoje. Então, quando eu falo de arte acadêmica, de arte moderna, eu já li, eu já estudei, eu conheço sobre esses artistas. Um artista que está produzindo agora, que fez uma obra para essa exposição ou para qualquer outra, difícil, às vezes a gente fica inseguro. Mas como é que a gente fala desses trabalhos, do que trata da nossa realidade do contemporâneo? Eu primeiro preciso me relacionar com eles. Mas será que é tão fácil relacionar com esses trabalhos? Aí eu vou fazer uma outra pergunta antes de responder essa. Como é que a gente se relaciona com a nossa vida, com o cotidiano, com a contemporaneidade? A primeira coisa que a gente faz quando a gente se depara com uma obra de arte é a gente olhar para ela e estabelecer um contato a partir do que a gente está vendo. Especificamente esse trabalho aqui, essa árvore. Essa árvore é um baobá. Bom, o baobá é uma árvore que é possível de encontrar em várias regiões da África. E especificamente essa árvore ela é tomada como muito simbólica para falar de memória africana. E é possível se relacionar com ela por várias vias, né? Ela é uma instalação, mas para quem não sabe o que é uma instalação, vai olhar como uma árvore, vai relacionar com algo, com uma vida no espaço, vai acontecer um estranhamento porque ela está deslocada, ela flutua, ela pode ser considerada uma escultura, talvez, né? Para aproximar os meus alunos ou para me aproximar da arte contemporânea, eu preciso entender que ela está tratando do que eu já sei, do que eu vivo, do que eu faço todo dia. Talvez isso facilite essa aproximação. Qualquer pessoa que entra em contato com qualquer obra, ela vai se relacionar com essa obra a partir do seu repertório. Então, por exemplo, eu, que quando era adolescente, li O Pequeno Príncipe, eu ao olhar essa obra pela primeira vez, eu me lembrei daquele mundinho do Pequeno Príncipe e daquela árvorezinha que ficava em cima dele, que era um baobá. Mas eu não sei se isso que eu penso foi ideia do artista ou não. Eu nunca conversei com esses artistas, eu não sei se teve essa ligação. Mas eu me lembrei da história do Pequeno Príncipe, porque isso está no meu repertório. Então eu acho que assim, o encontro do público com a obra se dá a partir das suas próprias histórias. Se a gente entrar numa exposição de arte contemporânea hoje, talvez seja até difícil a gente dizer que obra que é essa, no sentido de que técnica ou que linguagem ela está relacionada. Das instalações, objetos, obras que acontecem fora do espaço expositivo, com sites específicos, performances. Na arte contemporânea, muitas vezes a gente tem uma obra que mistura todas essas técnicas, essas linguagens. Falar de desenho não é mais só fazer um desenho. Esse desenho ele pode ocupar um espaço. Esse desenho que antes ele era bidimensional, na contemporaneidade ele pode ser tridimensional. Essa linha ela pode não ser mais feita a carvão, a caneta, a lápis, mas ela pode ser uma linha feita com terra, com ferro, com materiais inusitados e construindo um desenho dentro do espaço expositivo. O trabalho do Krasinski é interessante porque ele trabalha com uma questão da escultura quase mínima, trabalhando com madeira, metal, um pouco de tinta, arame. E essas esculturas que são quase linhas ocupam a sala de forma mínima, ao mesmo tempo que ela evidencia a sala vira suporte, né? A instalação ela costura essas diferentes linguagens. Então, eu também posso falar de pintura dentro da fotografia. Eu posso ter uma pintura extremamente fotográfica ou uma fotografia extremamente pictórica. Fora da sala de esculturas, a gente tem uma montagem de outras obras do Krasinski, no caso o registro fotográfico, que é uma continuidade desses trabalhos. Contemporânea, a preocupação ela está mais relacionada à comunicação. Tem um pouco de informação, tem o conhecimento.
contexto ele passa a ser mais evidenciado, mais valorizado. A gente vai falar agora de uma obra de um artista chamado Dan Perjovski, romeno, e a obra dele já chama a atenção logo de cara porque ela é feita nos vidros da Bienal. Eu queria fazer um trabalho aqui na Bienal que dissesse da sociedade brasileira contemporânea em conversa com a sociedade do mundo contemporâneo. Então, se a gente olhar atentamente ali para cada um daqueles desenhos, a gente vê toda a crítica, a ironia, o humor que estão contidos nesses trabalhos. Então, ali ele lida desde as questões das manifestações de junho do ano passado, as ocupações de prédios públicos, a questão de luta de classes que existe no Brasil. Então eu acho que assim, a obra de arte tem também esse papel de nos trazer esse enfrentamento com a sociedade onde a gente vive. Não é porque a gente está vivendo num tempo de muitas questões políticas que a gente agora só vai falar disso. Tem muitos artistas que vão tratar de questões urbanas, mas que vão tratar de questões da natureza, vão trazer poesia, vão continuar falando de questões formais, mas o que muda é a maneira como a gente se relaciona com esses objetos. Eu tenho um vídeo sobre a cidade, uma cidade que eu não conheço, mas mesmo quando eu identifico, eu ainda assim tenho uma câmera que me propicia um outro tempo, um outro espaço, que eu estranho. Aquele vídeo não retrata a minha realidade, igualzinha como eu vivo no meu cotidiano. É como você lê um poema e você diz, nossa, olha como esse poeta conseguiu juntar essas palavras que conviviam comigo numa vida comum. Eu deixo um pouco em suspensão querer saber onde é aquele lugar, qual que é o objetivo de eu descobrir sobre aquela cidade. E entro mais em contato com esse novo tempo, esse espaço e tempo que ele é diferente do meu. Então eu entro em contato com uma lente que ela não está do ponto de vista de uma pessoa humana que caminha sobre a cidade, mas ele prevê um ponto de vista para me deslocar mesmo. É só na arte que você consegue mudar o tempo das coisas. É na arte que você consegue usar uma câmera que parece que é a cidade que está se diluindo. Eu tenho que dar esse tempo, eu tenho que deixar isso acontecer comigo, essa percepção desse campo poético que fala da vida, mas é o campo da arte. Falar de arte e trabalhar exercendo o senso crítico, provocando, estimulando o olhar do outro para as coisas que estão no seu entorno, é transformador. A gente tenta muito, faz propostas inusitadas, trabalha com ateliês, mas nessa tentativa de ativar o contato das obras com o outro e, ao mesmo tempo, da gente se ativar também. Olhar a arte, produzir, se transformar e poder colaborar de alguma maneira com essa transformação do outro.